Boa tarde, tudo bem? Boa noite na verdade, né? Aqui é o Henrique e hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui, né? A gente vai começar e terminar, né? Porque senão alguma coisa aconteceu, né? O vídeo não acabou, eu morri aqui enquanto gravava. Então, é, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre vetores dinâmicos, né? A gente já fez um vídeo sobre vetores estáticos, né? E a diferença dele para o vetor dinâmico são várias, né? Que tem muitas semelhanças também, mas a principal novidade é que eles têm tamanho variável. Ou seja, eu posso alterar o tamanho dele de forma que eu não perca o que nele já tem, né? Para isso a gente tem que tomar alguns cuidados, eu tenho que falar um pouco sobre a função que faz isso, mas enfim, né? A gente vai ver isso tudo hoje. E eu já deixei a biblioteca aqui equipada, tá? E vamos começar a declarar esse vetor aqui, né? Como é que declara o vetor dinâmico? Para declarar o vetor dinâmico a gente faz, eu vou escolher o tipo dele, né? No caso aqui vai ser de inteiros, int vec, né? E eu vou colocar que ele é nulo. Por que eu estou colocando que ele é nulo? Porque para aquela verificação que eu faço depois do malloc, não dá um resultado falso, né? Porque, enfim, se ele não tiver nulo, eu quero garantir que ele esteja nulo, tá? Basicamente é isso. E aí eu vou alocar memória para ele. Ah, mas isso aí não é um vetor, é um ponteiro. Calma. Vamos fazer o malloc. Vec, né, é igual a int malloc size of int. E aí a gente faz aquela verificação básica, né? Se não vec, então saia. Beleza. Eu estou alocando para um inteiro só, né? Porque é uma vezes size of int. Mas se eu quisesse, eu poderia fazer, por exemplo, 66 vezes size of int. O que isso significa? Significa que eu estou alocando um vetor de 66 posições. Por quê? Porque quando eu faço o conteúdo de vec igual a 4, eu estou acessando o índice 0. Se eu faço vec mais, né? Ou então eu faço o conteúdo de vec mais 1, né? Aquele jeito que eu estava mostrando para vocês, igual a 6, então isso aqui é o i igual a 1. E isso vai até o i ser 65, né? Porque aí significa que eu cheguei na última posição. E isso, né, nada mais, nada menos do que é um vetor, né? E aí vocês vão falar assim, beleza, eu posso até o 66, mas você disse que tem como mudar o tamanho dele, né? Bom, então, no caso, né, uma observação, se você fizer vec mais, tá? Você pode fazer vec menos também, mas se você fizer vec mais, o primeiro posição vai ser o elemento no índice 1. E aí, se você for printar, né, os elementos, ele vai pular o primeiro, porque você já começou do segundo. Certo? Então, e o outro jeito, né, o jeito mais comum, é a gente fazer vec na posição utilizando colchetes, né, que também é muito válido, é muito prudente. Né? E aí, no caso, né, como esse vetor aqui ele tem 6 posições, eu vou printar. Eu posso printar até o 66, né? Mas no caso vai ter lista de memória, né? Então, por exemplo, vamos fazer um for int igual a 0 e menor que 66 e mais, né? Só para vocês verem o que acontece, né? Então, aí, ó, printf %d. Aqui no caso eu vou dar um espaço, né? Porque para ele não ficar printando os números tudo concatenado. E depois eu vou fazer um printf /n para a gente poder pular uma linha. E é muito importante, a gente tem que dar o free depois, né? Para a gente limpar o vetor dinâmico, é igual a gente limpar um ponteiro, não tem diferença nenhuma, né? Beleza. Então aqui, ó, vamos rodar esse código aqui para ver o que ele vai gerar para a gente, né? Então aí, ó, vamos lá, vamos ver. Aí, ó, ele printou aqui, ó, o 4, 6, depois ele printou um list memória, e depois ele printou tudo 0, né? Enfim,
ele tem 66 de tamanho, só que eu só usei 2, né, efetivamente, né? Tá. Mas vamos supor que um caso real, né? Vamos criar umas funções para fazer isso aqui e mostrar como é que eu faço para alterar o tamanho. Beleza, então. Então vamos fazer aquela função clássica que vai alocar, né? Então uma função void, eu vou chamar ela de init dessa vez, tá? Porque, bom, acho que faz mais sentido, né? Então eu vou receber esse vec, né? Lembrando que a gente tem que receber um ponteiro para ponteiro, porque eu falei na aula passada por quê, né? Na aula não, no vídeo passado, né? Isso aqui não é aula. E eu também vou receber um tamanho int size, tá? Pode ser o size 0, né? Que seria o tamanho inicial, né? Então eu vou alocar aqui para um tamanho inicial. E como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Basta eu pegar essas instruções aqui, ó, e pôr aqui, tá? Dessa forma aqui. E aí no caso, né, a gente só tem que lembrar de fazer isso aqui, né? Porque aí eu tenho que acessar o ponteiro e não o ponteiro para ponteiro. Beleza, maravilha. Então aqui, ó, a gente já pode fazer o vec ser iniciado. Então init endereço de vec. Tá. Então, se eu e aí no caso a passagem está errada, né? Porque eu tenho que colocar aqui o 2, né? Beleza. Então, essa função aqui, né, ela vai fazer o que? Ela vai alocar um vetor de 2 posições. Se eu quiser, por exemplo, scan, né, ela vai receber aqui o vetor, certo? Por que tem que estar com por que eu tenho que colocar ponteiro para ponteiro? Porque o vetor dinâmico ele é um ponteiro normal, né? Ele não é um vetor estático. Aí eu vou pegar aqui esse mesmo size dele, né? Vou receber aqui o tamanho atual, né? Porque não sei se esse é o tamanho inicial, não sei se ele já mudou. E aí eu vou fazer o quê? Ele vai reescanear tudo de novo. Então ele vai fazer for int igual a 0 e menor que tamanho atual e mais. Aí que eu vou fazer scanf, certo? %d. E aí olha só, quem que eu estou escaneando? Eu não estou escaneando o ponteiro que fica dentro desse ponteiro para ponteiro. Então basta eu fazer isso aqui, ó, vec. Aí ó, eu já acessei. Agora é só acessar as posições dessa forma aqui, ó. Então aí, ó, eu vou fazendo scanf, né? E aí aqui no caso tem que ter um endereço, né? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Scan endereço de vec, endereço de vec 2, né? Que é o tamanho atual, né? Então vamos lá então para ver se isso aqui funciona, né? E também eu vou fazer uma função de print, né? Para a gente poder conseguir printar. E a função de print ela parece muito essa função aqui, né, gente? Parece muito. Só que como a gente não vai alterar o vetor, eu não preciso passar ponteiro para ponteiro. Basta eu passar um ponteiro simples. E aí no caso aqui continua sendo tamanho atual, beleza? Nossa, o que eu fiz aqui com o meu cabelo? E aqui, ó, a diferença aqui é que ao invés de ser scanf, fica printf. Aí no caso %d espaço. E a gente não precisa fazer isso aqui, ó. A gente só passa a fazer vec, porque a gente não tem que alterar, a gente só tem que printar o que já está lá. Aí depois eu posso fazer um print do nome de scan também, né? Uau! Que atento. Então aqui, ó, print, né? Endereço de vec. Estou criando um monte de função aqui, mas nem sei se eu cometi algum erro. Acho que não. Aí a gente dá um print /n para um printf /n para a gente poder executar, né? Para pular uma linha, né? Para ficar tudo legal. Então aqui, ó, certamente, né? Ele vai me pedir para eu passei endereço de vec, né? Não precisa, né? Vamos lá, ó. Ele já está me pedindo para escanear os elementos. Ele printou exatamente o que eu coloquei, beleza? Então é isso aí. Eu tô digitando meio devagar porque tem um negócio aqui meio que me atrapalhando, tá? Depois eu penso uma solução para isso. E agora vamos fazer aqui a função resize, né? A função resize, né? Ela vai receber o vec com o ponteiro para ponteiro. Ela vai colocar aqui o new size, né? Beleza. Eu posso só chamar de size 1, né? Que é o size depois. E aí, que função que a gente vai usar? A gente vai usar a função chamada de realloc, né? Então, ela é muito parecida, né?
ela basicamente vai fazer, ó, realloc. Aí a gente tem que colocar aqui o vetor que eu quero, né? No caso aqui no caso seria o vec, né? E aí no caso, né, o ponteiro fica dentro do vec, né? Porque esse vec aqui é esse cara que é envolvido por um ponteiro. E aí eu coloco aqui o meu novo tamanho, né? E aqui no caso eu ia cometendo um erro brutal, né? Não é 66, né? É size 0 vezes... Boa, quando que eu ia perceber isso, né? Então aí, ó, size 1 vezes size of int, né? E aí, do mesmo jeito que o malloc pode dar errado, o realloc também pode, né? E aí, né, depois que eu fizer essa função aqui, a gente vai ver alguns exemplos, né, de que algumas considerações sobre essa função aqui, né? Como assim? Basicamente alguns problemas dela, né? Não problemas, mas assim, algumas questões que tem que saber. Então eu vou realocar meu vetor para 4, vou escanear ele de novo, né? Scan vec 4 e depois eu vou fazer o print 4, né? Para ver se isso aqui está funcionando mesmo, né? Então beleza, então bora lá, né? Então ele vai pegar o tamanho do vetor que era 2 e vai para 4, tá? Lembrando, né, que aqui nesse caso, ó, primeiro vou printar os elementos lá, ó, 3 e 4, né? Eu não printei barra N, né? Então ele está pedindo para eu escanear na mesma linha, né? Então eu vou colocar agora 4 elementos, 8, 7, 9, menos 1. Ele printou exatamente aqui. Mas, lembrando, né? Vamos printar o barra N aqui então, para não dar problema, printf barra N. A gente não perde os elementos, né? Os elementos que estavam nele continuam iguais, né? Só muda daqui para frente. Então, se eu quiser, eu posso fazer aqui uma variável, né? Uma variável global, né? Que chama size, né? E aí, size do vetor. E aí, a cada vez que eu, por exemplo, quando o init dele vai ser, por exemplo, o size 0, né? Então, mas se bem que aí, no caso, eu teria que ver, por exemplo, eu ia colocar uma variável global para a gente conseguir ir vendo o tamanho do vetor a cada vez, né? Mas enfim, vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esse cara aqui, ó, só para vocês verem que não, o fato da gente escanear, peraí, o que aconteceu? Eu coloquei print, né? Printf, né? O fato de eu realocar não faz eu perder, ó, 3, 4, beleza. Aí, ó, ele realocou para 4 elementos, ele continuou mostrando os 2 que eu já tinha, e aí ele só concatenou os novos aqui, né, que no caso, como eu não escaneei, eles estão nulos, né? E aí, para a gente acessar isso aqui, basta a gente fazer um contador, né? Eu não fiz aqui porque senão ia ter que mudar minhas funções, né? Mas a gente pode fazer um vídeo, né, de exercício falando como é que faz isso, né? Para você acessar as novas posições, né? Eu posso fazer um terminal um pouco mais bonito para a gente poder fazer isso, né? Daqui a pouco eu faço isso. Mas antes, né, deixa eu considerar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar um negócio, né? A função realloc, quando você realoca um vetor, ela vai percorrer todo o vetor antigo e vai colocar os elementos novos. Ela vai basicamente, para ela realocar, ela não simplesmente vai lá no final e concatena, ela passa por todos antes para ressalvar eles, né? Para que não perca os dados que já estão nele. Então, essa função, a gente pode dizer que ela, se eu ficar usando ela toda vez para mudar o tamanho de 1 em 1 em 1 em 1, o que vai acontecer? Na primeira vez, eu vou percorrer um elemento. Da segunda vez, eu vou percorrer 2. Da segunda vez, eu vou percorrer 3. Enfim, vocês entenderam como é que funciona a brincadeira, né? Quanto mais elementos tem no vetor, mais eu tenho que percorrer para realocar. E no final, né, vamos supor que eu chegue no tamanho n. Isso aqui é uma progressão aritmética, né, que começa no 1 e termina no n, né, e a razão dela é 1. Então eu posso dizer que a complexidade dessas inserções, todas
todas uma atrás da outra, seria n mais 1 vezes n sobre 2, né? Ou seja, se você considerar, né, que você vai inserir 10 elementos usando o realloc, né, que eu vou mostrar que basicamente é isso, você vai gastar essa tanto aqui, ó. Então, se você for fazer 10, por exemplo, que eu falei, né, você vai fazer 10 mais 1 é 11. 11 vezes 10, né, vai dar 110, dividido por 2, 55. Então, você vai gastar 50, você vai percorrer 55 elementos, né? E aí vai, né? Você pode ir aumentando esse tamanho aqui. Se você colocar, por exemplo, 100, você já vai ter 550, né? Então, vai aumentando bem rápido, né? Assim, isso não é um problema muito grande, né? Mas tem o seu custo, né? E o que eu estou falando quando eu digo isso? Eu estou falando do seguinte, tá? A gente não pode realocar um vetor que está nulo, tá? Ele tem que ter pelo menos um elemento, tá? Então, a gente primeiro tem que usar a função init, né? Vamos mostrar o que eu quero dizer. Vamos supor que eu faça um programinha aqui, ó, que eu vou escanear, né? A gente não fez muito isso, né? Quer dizer, na verdade, acho que a gente não fez nenhum programa, né? A gente só ficou explicando sobre certas estruturas, né? Então, eu vou escanear aqui, vou criar uma variável chamada size, né? Size 0, né? Que é o tamanho inicial, né? E eu vou escanear o valor dessa variável aqui, ó, size 0. E aí, no caso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu escaneei, vou fazer init desse vetor aqui, ó. Init do aqui, ó. Eu vou receber endereço de vec. Estou esquecendo da função que eu mesmo criei. Size 0. Ótimo. Agora, né, deixa eu apagar esse cara aqui que não precisa dele e eu tirei a função free, né? Não pode tirar a função free, né? Ela tem que ficar aí. Beleza, né? E aí, no caso, né, depois que eu fiz isso, eu vou escanear, né? Eu vou escanear esses dois caras aqui, né? Mas se bem que se eu escanear, né? Mas eu vou escanear, né? Tô pensando aqui que eu vou fazer depois. Scanf, scanvec, e no caso aqui eu vou colocar size 0, beleza. Aí depois disso, né? Eu vou fazer um resize, né? Eu vou escanear aqui o outro size, né? Então eu vou fazer aqui um outro scanf, né? Eu posso simplesmente vir aqui copiar o trecho que é muito igual, muito parecido, perdão. Aí, ó, escaneei o size. Agora eu vou fazer resize, certo? Para ele aumentar o tamanho, né? Então, ó, vec size. E depois que eu fizer isso aqui, eu vou fazer então, né, uma função for int. Eu posso escanear na mão, né? Não, vai ser assim mesmo. For int i igual a size 0, né? Porque se a gente tá no size, se a gente escaneou, né, os elementos passados, ele foi de 0 até size 0 menos 1. Então, o próximo elemento é o size 0. Enquanto for menor que size, né, e mais, eu vou fazer esse scanf aqui, ó. Só que aqui, ó, como a gente está na função que declara o ele, não precisa disso aqui, né? Só precisa do endereço mesmo, né? Isso aqui é uma coisa que tem que estar natural aí, né? E aí depois eu faço print desse vetor aqui, ó, do vec no tamanho dele, né? Então vamos lá, vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? E depois dá um printf barra n. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escanear o tamanho, né? Vai ser 5. Agora ele está me pedindo para escanear 1, 2, 3, 4, 0. Você achou que eu vou colocar 5, né? Beleza. Agora ele está pedindo um tamanho novo. O tamanho novo vai ser 9. E aí agora eu vou ter que... eu vou escanear os próximos. Então eu vou colocar aqui 5, 6, 7 e menos 1. Né? Por que eu coloquei só 4? Porque de 5, como já tem 5, para 9 faltam 4.
e assim ele printa os elementos que eu coloquei, certo? Então basicamente foi isso, né? Esse é o vetor dinâmico, né? Basicamente é isso, né? Essa função aqui a gente só tem que tomar cuidado da forma que a gente usa, né? Não ficar, evitar ficar usando ela vezes demais, né? Porque aí você vai aumentando a complexidade do código, né? A complexidade em questão de tempo. Beleza? Então, muito obrigado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre matrizes dinâmicas, né? E depois provavelmente vai ser strings dinâmicas e aí a gente vai para estruturas, né? Que é aí que o balaio começa a ficar muito doido mesmo, né? Começa a parte difícil. Então, falou e até mais, né? Falou aí. Tchau. Feliz Natal.